Bom, em 1918, um aspirante artista fracassado estava sentado numa ala psiquiátrica de um hospital militar. Ele foi diagnosticado com o que os médicos na época chamaram de cegueira histérica. Uhum. E, tipo, ele era, para todos os efeitos, uma figura irrelevante, sabe? Psicologicamente quebrada. Mas aí, 15 anos depois, esse exato mesmo homem tinha simplesmente hipnotizado uma nação inteira. Pois é, e estava ali projetando as engrenagens de uma destruição global, né? Exato. A pergunta que não quer calar é: como uma mente tão fraturada consegue convencer milhões de que é, na verdade, um messias infalível? Olha, essa é talvez a maior e mais assustadora charada do século XX. E a resposta, bom, ela não está nos mapas de batalha ou em tratados econômicos, sabe? Uhum. Ela está na arquitetura psicológica, nas sombras daquilo que esse homem tentava desesperadamente esconder do mundo. Então hoje a gente vai destrinchar essa mente. Para quem nos ouve, a missão desse nosso mergulho profundo não é focar na história militar que, todo mundo já conhece. Com certeza. A gente vai fazer uma espécie de autópsia mental de Adolf Hitler. E para isso, trouxemos um arsenal de documentos bem impressionantes. Sim, a ideia não é só listar fontes, né? Nós vamos cruzar dados que raramente são colocados lado a lado. Isso. A gente vai começar com um editorial da revista médica Cielo, de 2006, sobre aquele misterioso diagnóstico psiquiátrico de 1918. E vamos cruzar isso com o perfil secreto de inteligência que foi encomendado em 43 pelo governo americano. Feito pelo psicanalista Walter Langer, né? Exatamente. E a gente não vai parar por aí. Para entender o abismo completo, vamos analisar os registros do Gustav Gilbert. O psicólogo militar americano. Isso, aquele que avaliou os líderes nazistas em Nuremberg. E vamos confrontar tudo isso com os registros íntimos do livro Hitler's Table Talk. Aquelas conversas noturnas secretas. Sim, documentadas sob as ordens do Martin Bormann, entre 41 e 44, com a introdução do historiador Trevor Hopper. São documentos que mostram um homem por trás do palanque, sabe? Sem os filtros da propaganda. Só um parênteses crucial aqui, antes da gente avançar pelos corredores dessa mente, é muito importante deixar claro que nosso papel aqui é explorar o conteúdo factual e clínico dessas fontes, de forma puramente objetiva, totalmente imparcial. Perfeito. É fundamental ressaltar isso. Nós vamos apenas relatar as ideias que estão contidas nesses documentos originais. A intenção é entender como os mecanismos daquela época funcionavam. Nós não estamos, sob nenhuma hipótese, endossando visões políticas, sejam elas de direita, de esquerda ou de qualquer espectro. A gente só quer dissecar a história nua e crua. Exato. Bom, feito esse aviso, acho que o melhor lugar para a gente começar a entender essa narrativa de inabalável é olhando justamente para o momento em que a mente dele entrou em colapso. O hospital de Pasewalk. Sim, o evento de 18. O que é fascinante aqui é a vulnerabilidade extrema. O artigo do professor Gerhard Kopf, lá na Cielo, detalha muito bem essa questão do diagnóstico de cegueira histérica. Ok. Vamos desempacotar isso. Eu quero que a gente traduza esse conceito médico para quem está acompanhando a gente. O que exatamente é a cegueira histérica? Porque, assim, os olhos físicos dele não estavam machucados por gás a ponto de causar uma cegueira permanente, né? Correto. Os olhos funcionavam perfeitamente. A cegueira histérica é o que a psiquiatria chama hoje de transtorno conversivo. E um detalhe importante, não é um fingimento. A pessoa realmente para de ver. A pessoa realmente deixa de enxergar. Isso acontece quando a mente enfrenta um trauma psicológico tão devastador, uma realidade tão inaceitável, que o cérebro basicamente decide desligar uma função física, motora ou sensorial. Nossa. Tudo para não ter que processar aquela dor emocional gigantesca. No caso dele, a dor era a derrota iminente da Alemanha na Primeira Guerra. Fazendo uma analogia, é como se a mente de Hitler fosse um edifício construído sobre fundações completamente rachadas. E a realidade da derrota foi uma sobrecarga de energia tão brutal que o disjuntor do cérebro simplesmente desarmou, para evitar que a casa inteira pegasse fogo. A visão apagou porque enxergar a Alemanha derrotada era psicologicamente insuportável. Essa metáfora do disjuntor é perfeita do ponto de vista neurológico. A mente dele não conseguia lidar com a fragilidade. Uhum.
E o que o artigo da Cielo revela de mais chocante não é nem o diagnóstico em si, mas o encobrimento violento que veio depois. O que prova que ele próprio sabia dessa instabilidade. Ah, o expurgo dos médicos. Exato. Quando ele chegou ao poder em 33, aquele prontuário médico virou uma sentença de morte. A Gestapo agiu de forma implacável. Eles foram atrás de todo mundo que sabia do caso, né? Sim. O psiquiatra que o tratou, o Edmund Forster, foi levado ao suicídio e quase todas as pessoas envolvidas com aquele prontuário em Pasewalk foram mortas ou sumiram. Em vez de consertar as rachaduras da fundação, ele decidiu assassinar todos os arquitetos que sabiam onde as falhas estavam. É bizarro. Ele tentou obliterar qualquer traço de que um dia ele foi humano, falho e, acima de tudo, fraco. O que já nos puxa direto para o perfil psicológico do Walter Langer, de 43. Com certeza. Porque se você apaga um passado de fraqueza, você cria um vácuo. E o Langer aponta que as raízes dessa versão patológica fraqueza vêm de muito antes da Primeira Guerra. Vêm da própria sala de estar dele na infância. O relatório do Langer desconstrói totalmente aquela imagem idílica que o próprio Hitler tentou vender para o mundo no livro dele. O relatório mostra uma relação familiar profundamente doentia. Um pai abusivo, se eu não me engano? Muito abusivo, brutal e autoritário. E uma mãe extremamente submissa. Para uma criança crescendo nesse ambiente, a visão de mundo se distorce muito rápido. A conclusão lógica de uma mente em formação ali é bem simples e cruel. Quem é fraco apanha e quem é forte domina. Exatamente. Ele criou uma imagem distorcida do mundo e uma busca constante por figuras masculinas fortes para admirar, enquanto repudiava qualquer traço de compaixão. Cria-se essa equação brutal, onde a empatia é o maior dos defeitos. Mas espera aí, eu travo um pouco nessa transição. Se a mente fraturada dele apagou a fraqueza e projetou essa imagem divina de um Messias inabalável... O Salvador da Alemanha? Isso. Como é que essa ilusão interna contagiou todo o lado de fora? Porque fisicamente, as descrições do próprio Langer apontam que ele era o oposto do ideal ariano que a propaganda pregava, né? Muito o oposto. O Langer nota no relatório que ele tinha ombros estreitos, quadris largos, pernas curtas. Era uma aparência descrita como quase patética no início. Então, como intelectuais e diplomatas caíram nessa? Ele compensava isso de alguma forma? Ele compensava com uma teatralidade obsessiva. Ele ensaiava os discursos na frente do espelho compulsivamente. Sério? Sim, ele testava o timing de cada pausa, os gestos com as mãos, as expressões faciais, ele até fazia imitações para a própria equipe. Ele transformou a própria insegurança numa performance muito bem coreografada e tinha aquele olhar supostamente hipnotizante. Mas isso levanta uma dúvida. Por que pessoas com alto grau de instrução não expulsaram ele da sala dando visada? Foi apenas uma espécie de hipnose coletiva ou as pessoas queriam ser enganadas? Isso levanta uma questão importante. A palavra querer simplifica demais a mecânica do trauma de uma nação inteira. Não foi mágica, foi a exploração de um trauma nacional muito profundo. A Alemanha pós-Primeira Guerra. Exato. A Alemanha estava desesperada por certezas. Havia um vácuo psicológico colossal. A autoconfiança delirante dele, o fato dele acreditar genuinamente ser imortal e escolhido por Deus, preencheu esse vácuo. Ele gritava as coisas sem um pingo de dúvida, né? Sim. E isso mostra que a mente humana muitas vezes prefere uma mentira dita com absoluta convicção a uma verdade complexa. A dissonância cognitiva entra rasgando aí. As pessoas olham para a figura, veem que ela não se encaixa fisicamente no discurso, mas a propaganda é tão massiva e a mensagem é dita com tanta ferocidade que a lógica meio que é suspensa. E ele usava uma linguagem muito simples, oferecendo explicações fáceis para problemas estruturais complexos. E criando bodes expiatórios, judeus, comunistas. O relatório do Langer nota que hoje as pessoas o veem como um monstro, claro, mas na época a propaganda o transformou em um herói para o povo. E a gente não pode esquecer da fé cega dele em si mesmo, a ponto de não aceitar ordens nem dos próprios generais experientes. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como essa figura falava quando as câmeras estavam desligadas, quando ele estava apenas com aquele círculo íntimo.
O Table Talk traz justamente isso. Os registros das conversas noturnas informais dele. Isso. O sol se põe, ele tá tomando chá na madrugada e o secretário tá lá registrando tudo em segredo. E o que o Trevor Roper aponta na introdução do livro é que é muito perigoso taxá-lo apenas de louco ou charlatão. O Trevor Roper define ele não como um bufão, mas como um terrível simplificador com uma vontade de ferro. E lendo os registros, você percebe que ele tinha um sistema de pensamento brutalmente lógico, mas dentro das próprias premissas doentias dele. Ele desenhava o apocalipse ali com a calma de quem discute a previsão do tempo. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê a filosofia rígida, materialista e cruel dele. Ele via a história em blocos culturais, uma influência muito clara do filósofo Oswald Spengler. Para ele, os indivíduos não importavam nem um pouco, né? Zero. Ele culpava o cristianismo pela queda do Império Romano, chamando-o de uma estupidez humanitária. Porque o cristianismo ensinou a ter pena dos mais fracos. Exato. E o mais louco é que ele via o bolchevismo como filho ilegítimo da fé cristã, porque ambos, na cabeça dele, pregavam algum nível de igualdade entre as pessoas. É assustador. Ele também detalha nesses jantares que queria construir um império terrestre no leste, focando muito na Rússia. E tinha um certo desprezo pela Inglaterra, embora os considerassem germânicos também. Sim, ele não focava no mar, o foco dele era puramente territorial e racial no leste europeu. E ele falava dos líderes rivais nessas conversas também. Ah, o ódio que ele tinha pelos Churchill. Ele odiava o Churchill profundamente. Mas, ironicamente, ele admirava o Stalin. Sério? Como assim? Ele chamava o Stalin de uma besta em grande escala. Ele admirava o Stalin como um titã rival. Respeitava a capacidade de governar através do terror, porque era um reflexo do absolutismo que ele mesmo tentava impor. Bom, tem um detalhe nos registros do Table Talk que, nossa, me obriga a parar para respirar toda vez que eu leio. Mostra a total falta de empatia espiritual dele. O lance dos prisioneiros políticos. Esse mesmo. Ele achava absolutamente normal e até recomendava que os corpos de prisioneiros políticos mortos nos campos fossem queimados para que as cinzas fossem usadas para adubar os jardins da SS. É a banalidade do mal na sua forma mais pura. Ele não via humanos, ele via estatísticas e logística agrícola. É a literal coisificação do ser humano, não tem como processar uma frieza dessas. E a barbárie era friamente calculada, não era um surto passional. Ele negava propositalmente hospitais e educação aos povos conquistados no leste. A instrução máxima permitida seria o suficiente para que eles pudessem ler as placas de trânsito. Só para não causarem acidentes. Sim, o objetivo era literalmente transformá-los em escravos, bestas de carga e nada mais. O que me leva a uma dúvida que me atormenta. Se essa era a realidade interna dele, como é que dezenas de outros líderes racionais, burocratas e generais racionalizavam esse projeto de horror? Porque ele não acendia os fornos sozinho. Para responder isso, a gente tem que olhar para o colapso do regime e os julgamentos. É aí que os dados do psicólogo americano Gustav Gilbert são essenciais. O Diário de Nuremberg. Isso. O Gilbert avaliou os líderes nazistas presos. Um detalhe curioso é que ele era filho de judeus austríacos. E ele escondeu isso deles no começo, Escondeu sim, para poder ganhar a confiança crua de figuras de alto escalão como o Hermann Göring. E a conversa famosa entre o Gilbert e o Göring e relatada no livro é uma aula macabra de controle social. O que o Göring confessa para ele? O Göring admite abertamente que as pessoas comuns, tipo o fazendeiro, o operário, nunca querem a guerra. O povo só quer paz. Faz sentido. Então, o que tudo isso significa? Como eles arrastaram todo mundo para o abismo? A tática é muito simples, segundo o próprio Göring. Os líderes ditam a política e tudo o que eles precisam fazer é dizer ao povo que o país está sendo atacado. Você instaura o medo. E os opositores? Aí você denuncia os pacifistas ou qualquer oposição por falta de patriotismo, dizendo que eles estão colocando o país em perigo. E o Göring diz com todas as letras que esse método funciona da mesma maneira em qualquer país, seja numa democracia ou numa ditadura. Então, a loucura estruturada de um único homem precisou dessa frieza cínica de dezenas de outros líderes para funcionar. É a mecânica da manipulação social que o Göring descreveu
tão perfeitamente. Exatamente. A mente do líder criou a faísca, mas foi esse maquinário psicológico de silenciar a oposição e fabricar o medo que incendiou o mundo. O perigo não é apenas o líder delirante, mas toda essa estrutura. Vamos amarrar tudo isso, então, para quem nos ouve. A jornada dessa mente é perturbadora. Começamos lá atrás, com o esforço letal e violento para esconder a cegueira histérica, matando médicos para pagar a própria fraqueza. Passando pela construção de uma fachada messiânica, usando o desespero e os traumas de uma Alemanha derrotada, Até chegarmos no cinismo calculista detalhado nos jantares da meia-noite e na confissão assustadora do Goering, lá em Nuremberg. é um lembrete pesado de que a desinformação, a fabricação do medo e o culto à personalidade são armas reais. Com certeza. Elas se alimentam das vulnerabilidades e dos traumas não resolvidos de uma sociedade. Não são coisas que ficaram no passado. Se a gente não entender esses mecanismos de perto, a história tende a repetir os mesmos padrões de manipulação. E isso nos deixa com um questionamento final instigante para quem está acompanhando a gente. Se o poder absoluto de um dos líderes mais aterrorizantes da história dependia vitalmente de esconder sua própria fragilidade psicológica e suas falhas clínicas sobre uma máscara de infalibilidade... O que acontece quando a gente passa a olhar através da máscara, né? Exato. O que acontece quando começamos a olhar além da mitologia que os próprios tiranos criam para si mesmos? Talvez a arma mais poderosa contra regimes totalitários e manipulação de massas não seja a força bruta. Talvez seja a preservação implacável da verdade histórica, nua e crua, expondo as fragilidades humanas que eles lutam tanto para esconder.